Olá! Nesse vídeo falaremos das classes Down, as classes responsáveis pela persistência dos dados. Nós temos aqui uma classe que eu chamo de Film File Information. Essa classe foi criada apenas para guardar o caminho, né, e o nome do arquivo aonde serão persistidos os dados, né? Se a gente abrir aqui, ó, o projeto, aplicativo completo, cadê ele? E nós procurarmos aqui, ó, nós temos um arquivo filme.txt, tá? E esse é o nome do arquivo. Ó. O caminho dele está vazio aqui, porque por padrão ele pega a raiz do projeto. Então a ideia é que nós deixássemos isso aqui numa classe, tá? Para facilitar o acesso posteriormente. Bem, nós temos aqui a classe FilmFileDown. Essa classe usa a FilmFile Information, tá? Nós temos aqui uma primeira funcionalidade de salvar filmes. Então eu recebo um vector de filmes. Vector é um tipo parecido com ArrayList, tá? Ele pode disparar exceções aqui de arquivo não encontrado, né? Classe não encontrada, enfim. Qual é a ideia? Primeiro eu crio um file output stream, né? Esse file output stream é criado a partir do caminho mais nome do arquivo, tá? Depois disso, eu crio um objeto de gravação, que é esse object output stream, e eu utilizo esse obj gravar para gravar a minha lista de filmes. A forma de gravar essa lista é muito simples. Eu uso o método writeObject, tá? Ele vai gravar a lista inteira de uma vez só para mim. Aí a gente aqui faz apenas uma limpeza, né? Um flush para limpar, fecha o arquivo de o objeto de gravação e depois faz a mesma coisa aí com o arquivo. Dessa forma, quando eu utilizar o FilmFileDown, quando eu terminar, o salvar filmes vai ter salvo para mim a lista de filmes lá naquele arquivinho que eu mostrei, né? Aqui na raiz do projeto, né? Ó, que é esse arquivo aqui. Entretanto, ó, se eu tentar abrir, né, não dá para a gente entender o que tem dentro dele, tá certo? Ele está serializado, né? Isso tem a ver com a questão da serialização. No último vídeo a gente viu que filme tinha que ser serializable e isso acontecia para que eu pudesse usar aqui o writeObject, tá? Bem, nós temos aqui um método para dizer se o arquivo está vazio, né? Esse método, basicamente, ele pega aqui o FilmFile Information, pega o local do arquivo, dá um file input stream para criar aqui um arquivo para leitura. Ele lê um bytezinho, né? Se deu que ele não conseguiu ler, ou seja, que deu -1, ele vai retornar aqui false. Se ele conseguiu ler um valor, ele vai retornar aqui true, né? Então a ideia é usar esse método está arquivo vazio para saber se o arquivo está vazio ou não. E nós temos aqui também o obter filmes, que primeiro ele pergunta se o arquivo está vazio, se tiver ele retorna um vetor vazio. Se não tiver vazio, o que ele faz? Ele pega o local do arquivo, que é composto pelo caminho mais o nome. Depois ele cria um file input stream, um arquivo de leitura, a partir desse local do arquivo. Aí ele cria um objeto de leitura e a partir desse objeto de leitura ele dá um read object. Como o meu vetor, né, ele é um vetor de filme e filme é serializable, eu consigo recuperar aqui a minha lista de filmes de uma vez só, né? Depois eu fecho esses arquivos para leitura e retorno o meu vetor. Então notar o seguinte, eu tenho um método que salva a lista toda e tem um outro método que busca a lista toda. Então todas as vezes aqui eu salvo o conjunto total de filmes e busco o conjunto total de filmes, tá certo?
Bem, eu queria só complementar aqui um negocinho que no último vídeo ah, ficou um pouco assim, né? Meio sem sentido. Tem um campo aqui, data nascimento. Não teria muito sentido data nascimento para filme, né? Esse data nascimento foi eu mostrando para os alunos da turma do semestre passado como que é fácil acrescentar um atributo novo, né, na classe filme e incorporar esse comportamento em todo o sistema. Ou seja, eu adaptei, eu modifiquei o meu sistema para ter esse atributo a mais, né? O sistema até então ele não tinha, ele ia até data compra aqui, mas aí eu acrescentei esse data nascimento para mostrar isso para a turma do semestre passado, tá? Eu vou fazer um vídeo no final mostrando como é que a gente faz para tirar esse atributo, para vocês poderem ver aonde que a gente mexe, tá? Para acrescentar o que acontece quando eu acrescento um atributo aí num objeto filme e qual é o efeito dele aí em cada uma das camadas, tá? Então, sobre o pacote down, era isso aí que a gente tinha para contar. Valeu!